pessoal, vamos falar sobre um conceito importante chamado espectro eletromagnético, tá? Bom, quando nós falamos de energia, nós podemos entender que a energia ela se propaga no espaço e a fórmula da energia, como nós vimos anteriormente, é o V lambda F, ou seja, velocidade é igual a um comprimento de onda vezes a frequência. Então nós entendemos que essa energia ela pode ser ordenada em relação ao comprimento de onda ou em relação à frequência. Ou seja, vamos imaginar que exista dentro daquilo que são a disposição de energia existente ou conjunto de energias existentes, um ordenamento. Esse ordenamento ele não é visível a olho nu. O próprio nome espectro vem de spectrum, que significa fantasma, ou seja, é aquilo que se vê a partir do momento que há decomposição da luz. Para vocês guardarem isso, vamos lembrar de um famoso CD daquela banda Pink Floyd, onde você tem uma luz passando por um espelho, né, que funciona como uma difração, e essa luz difrata. E aí você vê aquela figura ali do arco-íris, né, ou seja, do espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro significa isso, significa algo que se vê a partir da decomposição. De maneira mais prática para nós, é a organização contínua dessa radiação eletromagnética em função do comprimento de onda, da frequência ou da energia, tá? Então, vamos imaginar que exista um grande piano, tá? E que cada faixa desse piano ou cada nota desse piano, ele está relacionada a um comprimento de onda. Então existe um ordenamento. Você tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e por aí vai. O espectro eletromagnético é algo desse tipo. Você tem ali um ordenamento da radiação eletromagnética. Então você tem um comprimento de onda, por exemplo, de 100 nanômetros, 200, 300, 400. Quando você chega em 400, você está na região do azul. 500, você está na região do verde. 660 você está na região do vermelho, depois você vem infravermelho e por aí vai. Então é o ordenamento, é a organização contínua dessa radiação eletromagnética. Nós chamamos isso de espectro eletromagnético. E a figura do piano é para você guardar. Assim como o piano ele tem um ordenamento das notas, nós podemos dizer assim que a radiação eletromagnética ela também pode ser ordenada em função do comprimento de onda ou da frequência, tá? Então olha só, uma figura aí do espectro eletromagnético. Nós temos aqui embaixo os comprimentos de onda, tá? Normalmente pode-se medir em micrômetros, em nanômetros. Eu tenho trabalhado bastante com nanômetros e micrômetros, tá? Algumas bibliografias trabalham com micrômetros, outras mais com nanômetros. O fato é que é só uma questão assim, umas trabalham com metro, outras com centímetro. É mais uma questão de unidade, tá? E aí você vê que existe um ordenamento. Existe ali comprimentos de ondas mais curtos que são, por exemplo, o raio-x, raio gama, ultravioleta, depois você tem a luz, que é a região do visível, o infravermelho, micro-ondas, rádio e assim por diante. Então você tem um ordenamento da radiação eletromagnética de maneira contínua em função aí, do comprimento de onda. É importante para nós todo o espectro eletromagnético, mas existem algumas regiões que a gente se aprofunda mais no estudo. Por exemplo, quando nós olhamos para ultravioleta, é algo conhecido nosso, né? Nós sabemos que existem aí os raios ultravioletas. Nós também, seres humanos, temos o sensor olho e esse sensor ele enxerga a luz, ou seja, ele enxerga aquilo que é parte do visível, da luz do visível. Nós temos também sensores que trabalham na região do infravermelho, próximo, distante, termal.
Então, tudo isso aqui compõe aquilo que a gente chama de espectro solar, que no caso seria uma parte aqui um pouco antes aí do ultravioleta, tá? Um pouquinho antes da luz, ultravioleta, até o infravermelho próximo, mais ou menos, quase chegando no infravermelho médio. Então, a nossa região, o nosso sensor olho, ele trabalha nessa faixa do espectro eletromagnético, ou seja, na faixa da luz. Beleza? Existem em sensoriamento remoto bandas do espectro eletromagnético. O que seria isso, professor? Banda seria uma faixa do espectro eletromagnético. Então a gente usa esse termo para dizer que a banda, por exemplo, do ultravioleta longa vai de 10 a 200 nanômetros. Ultravioleta média de 200 a 300 nanômetros. Ultravioleta próxima de 300 a 400 nanômetros. Então a banda seria a faixa, tá? A faixa é uma banda. O intervalo seria uma banda. Beleza? E aí, por isso que nós dizemos que existem sensores que são multiespectrais, ou seja, sensores que trabalham em mais de uma banda do espectro eletromagnético. Beleza? Dito isso, nós temos a banda do visível, ou espectro do visível, que vai de 400 a 700 nanômetros. E aí trago uma coisa importante para nós. Quando nós olhamos para essa cor, a cor que nós dizemos que é a cor roxa ou violeta, nós enxergamos essa cor aqui, né? Tem aqui aquela flor violeta, né? E o ultravioleta, ele está, por assim dizer, atrás do violeta. E aí você tem a região do azul, depois o ciano, que nada mais é uma composição de cores entre verde e azul, né? Mas o ciano está aqui, o amarelo, que é a composição entre o vermelho e o verde, beleza? Depois você chega no vermelho e aí depois tem o infravermelho. Então, sempre quando você pensa, né, sensores que captam na região do visível, R, Red, Green e Blue, RGB, tá? Lembrando que RGB está relacionado às cores primárias e está relacionado ao sistema de composição de cores, tá? Eu só estou trazendo como exemplo que a luz visível, na verdade, nós poderíamos escrevê-la como uma composição de verde, vermelho e azul, de RGB, tá? Nós dizemos que são as cores primárias. Mas o espectro compreende todas essas cores, todos esses intervalos, todos esses comprimentos de onda, que vai desde 400 até 700. Acima daqui eu já estou trabalhando no infravermelho próximo e abaixo aqui eu já estou trabalhando no ultravioleta. Beleza? Então as bandas do infravermelho próximo vão de 700 a 1500 nanômetros, médio de 1500 a 5700, longo de 5500 a 1 milhão de nanômetros. Normalmente, quando chega aqui em 1 milhão, se trabalha com micrômetro, tá? Mas eu fiz a conversão aqui para vocês terem uma noção. Ou infravermelho refletido de 700 a 3000 nanômetros e infravermelho emitido ou termal de 3000 a 1 milhão de nanômetros. Beleza? Então essas são algumas bandas do espectro eletromagnético, algumas faixas do espectro eletromagnético em sensoriamento remoto. Beleza? Próxima aula vamos falar sobre o comportamento espectral dos nossos alvos, que tem tudo a ver com o espectro eletromagnético. Até a próxima!